Vamos dar seguimento às nossas aulas de farmacologia geral. Falaremos hoje sobre o assunto anestésicos. Bem, um breve histórico a respeito dos anestésicos, né? Como que iniciou-se as primeiras descobertas. É de conhecimento popular que a cocaína é isolada das folhas de coca desde o ano de 1800, esse pesquisador, sendo conhecido assim como um primeiro anestésico a ser isolado, né? Porque já havia um conhecimento popular de que alguns nativos de montanhas lá no Peru, eles usavam as folhas de coca para evitar fome, fadiga e elevar o estado de espírito, né? A gente sabe que aqueles povos percorrem montanhas carregando pesos, né? No seu deslocamento e para suportar toda aquela dor do esforço físico desempenhado por eles, colocavam folhas de coca, né, na bochecha, que aos poucos o anestésico ia sendo liberado para a corrente sanguínea e aí tendo esse efeito, né, de poder minimizar a dor do esforço que estava sendo desenvolvido por eles. Antes de se descobrir os anestésicos, aqui a gente vê umas imagens de como eram feitas algumas cirurgias, ou seja, era realmente sentindo dor, era na pele, né? A gente vê aqui, ó, cirurgia de cabeça, cirurgia no braço. Muitas vezes o paciente tem que ser segurado, amarrado por a equipe, né, do médico, para conseguir fazer aquele procedimento. Então, era algo extremamente sacrificante, né, para a pessoa. Outro fato histórico que é relatado diz respeito de um dentista, né? E também não existe um procedimento anestésico e a extração dentária era feita realmente é, na carne, né? Como podemos assim dizer. Então era praticamente insuportável. E esse dentista, um determinado momento de sua vida, ele estava gerindo bebidas alcoólicas e quebrou um recipiente de vidro. Indo coletar esse recipiente, ele levou um corte, porém não sentiu aquela sensação dolorosa como era de se esperar, né, de se levar um corte. Então ele começou daí a pensar em algumas propriedades do álcool. E nisso começou a oferecer para alguns pacientes que já utilizavam bebida alcoólica, antes de realizar um procedimento dentário, ingerir algumas pequenas doses de bebida alcoólica, né, cortesia da casa. E assim era minimizado a dor em alguns pacientes. Então, observou-se também que o álcool já tinha certo poder também anestésico, o próprio éter também e outras substâncias que ao longo dos anos foram utilizadas em alguns procedimentos anestésicos. Então, vale bem destacar a origem da palavra anestesia, né? Ela tem a origem grega, com base nesses termos aqui, que significa sensibilidade, sensação, e o anefen, sem. Então, anestesia significa sem sensibilidade, sem dor. E qual a diferença entre anestesia e analgesia? Ó, anestesia é quando são utilizadas drogas anestésicas no paciente para que o cérebro dele não reaja à dor durante um procedimento cirúrgico. Já na analgesia, são utilizadas drogas com o objetivo apenas de aliviar ou minimizar a dor, ou seja, provocam a ausência ou amortecimento da dor sem perda de consciência aqui, ó. E não existe a interrupção da consciência, enquanto aqui na anestesia pode chegar. Então, os anestésicos, por definição, são drogas ou combinação de drogas que induzem anestesia quando administrada adequadamente, né? Porque dependendo da dosagem administrada, você pode alcançar níveis muito mais profundos do que a anestesia. Então, aqui tem algumas das etapas da anestesia, por exemplo, o estágio 1
seria uma analgesia. Estágio 2, que é uma leve excitação ao paciente. Estágio 3 já é para anestesia cirúrgica. Estágio 4, um pouco mais perigoso, seria que a depressão bulbar, onde pode ocorrer parada respiratória, parada cardíaca, ausência de movimentos oculares. Então, à medida que você vai aumentando a dose, vai aumentando a profundidade desse efeito anestésico, podendo chegar a uma depressão bulbar e parada respiratória. Então, é muito importante ter um controle da dosagem durante esses procedimentos de anestesia. Por isso que existe dentro da medicina uma área especializada chamada de anestesia, onde esses profissionais se dedicam ao cálculo durante os procedimentos cirúrgicos, né? Levando em consideração fatores individuais, como é o próprio peso, a massa corporal. Falando dos anestésicos propriamente dito, veremos que eles se dividem em anestésicos locais e anestésicos gerais. E quanto aos anestésicos locais, iremos ver que eles são agentes quimicamente semelhantes, ou seja, a sua estrutura química entre diversos fármacos. Eles atuam bloqueando a geração e condução de impulsos através de fibras nervosas. Então, esse seria um mecanismo de ação dos anestésicos locais. Só que esse bloqueio é reversível. À medida que o fármaco se desprende do receptor, volta-se ao estado normal. E não promovem a alteração de consciência. Importante também. Já os anestésicos gerais são aqueles que promovem a ausência de percepção de todas as sensações, com perda de consciência. Então já é um tipo de anestesia mais profunda, enquanto os gerais, enquanto os locais não. Então, quanto aos anestésicos locais, o principal mecanismo de ação deles é o seguinte, ó, bloquear a ação de canais iônicos na membrana dos neurônios, impedindo que a formação e propagação de impulso nervoso. Então a gente tem aqui, ó, um canal iônico na membrana plasmática, em que assim que chega de ação, esse canal vai ser ativado, vai ser aberto, permitindo que a entrada de íons em sódio, que isso faz com que o potencial de ação se propague pela membrana. Já a ação do anestésico local vai ser aqui, ó, atravessar a membrana plasmática na sua forma molecular não ionizada, aqui na forma sem carga, atravessando, ele vai se dissociar lá no meio interno da célula, causando bloqueio do receptor. Isso faz com que não haja mais um influxo de sódio e assim impeça a propagação do impulso nervoso. Então aqui a gente vê uma situação em que há a propagação do impulso nervoso nesse tracejado quando você administra um anestésico local, ou seja, ele impede a formação desse potencial de ação. Com isso impede aquela sensação dolorosa, né, que você sentiria. A forma ionizada do anestésico local liga-se de modo específico aos canais de sódio, inativando e impedindo a despolarização. A gente fala aqui, ó, que é a forma ionizada, ou seja, a carga. Então, para atravessar a membrana plasmática, ele precisa estar na forma não ionizada, sem carga. Então, quando chegar dentro da célula, ele vai se dissociar, tendo a sua forma carregada, que vai inativar esse receptor. Ok? Então, de modo geral, a mecanismo de ação seria o quê? Bloqueio dos canais de sódio, diminuindo a permeabilidade do sódio, a entrada, né? Consequentemente, diminui a velocidade de despolarização da célula, causando assim bloqueio da condução neuronal. E você não vai ter aquela sensação dolorosa. Os anestésicos locais também podem ser divididos quanto à sua estrutura química, nos chamados aminoésteres e nos chamados aminoamidas. Então, todos vão ter grupamento amina, né? Sua estrutura. Só que um dos grupamentos vai ter um grupo funcional ésteres e outros vão ser amidas. Qual a principal diferença a gente vai ver? Ambas são aqui, ó, bases fracas,
carrega uma carga positiva no grupo amina em pH fisiológico. Então aqui está no estágio o quê? Dinamizado, molecular. Então assim que entrar na célula, pode ganhar aqui uma carga positiva em pH fisiológico. Exemplo de aminoésteres, temos quem? A clorprocaína, a própria cocaína, mas fora de uso, né? Hoje é utilizada mais como entorpecente. A procaína, a tetracaína. Já como aminoamidas, temos quem? A bupivacaína, etidocaína, lidocaína, bem conhecida, a mepivacaína, prilocaína, ropivacaína, ou seja, até os nomes são semelhantes. Então, qual a principal diferença entre os aminoésteres e os aminoamidas? Os aminoésteres são instáveis em solução, ou seja, são mais facilmente degradados. Esse grupamento éster, só fazer uma simulação. Esse grupamento éster, ele é muito facilmente hidrolisável. Aqui, a própria água pode atacar essa carboxila abrindo, então por isso eles são mais instáveis em solução. Já que eles são mais instáveis, degradam mais facilmente, tem um maior potencial aqui, ó, alergênico. A rápida hidrólise dele se dá por ações da água, da hidrólise, com de enzimas do plasma. Já as aminoamidas, o grupamento amida, que amidas são mais estáveis ó, em solução. Aqui esse grupamento é muito mais estável do que os ésteres. Já que eles são mais estáveis, não degradam tão facilmente, tem o que? Baixo potencial alergênico. E assim uma lenta biotransformação hepática. Ok? As propriedades, né? Os ésteres são hidrolisados por enzimas encontradas de forma ampla no plasma e em diferentes tecidos. Geralmente determinam o que? A duração de efeito menor. As amidas sofrem metabolismo hepático, com consequente maior duração de ação. Ésteres determinam maior taxa de reações de hipersensibilidade, né, pela metabolização, enquanto alergias são raras em anestésicos do tipo amida. Aqui a gente vê na relatividade deles, ó. Aqui, de modo geral, os anestésicos locais representam um grupo aromático, uma cadeia onde existe o grupo funcional, que vai dizer se ele é um aminoamida ou um aminoéster, e outro grupamento onde está a base nitrogênio, né, que é uma amina terciária. E aqui tem ésteres, né, mostrando os que são aminoésteres e os aminoamidas. Aqui, ó, grupos aromáticos, na maioria, de um lado, os grupos funcionais, todos ésteres, nesse caso aqui, as amidas, a amina terciária, elas aqui. Então, eles guardam uma certa semelhança estrutural, né? O grupo aromático, por exemplo, vai conferir propriedades lipofílicas, tem mais afinidade com lipidemembranas, mediária, e ambos aqui, ó. Existe uma separação espacial entre as duas extremidades, né? Que vai definir a classe química, se é aminoéster ou aminoamida. E a extremidade amino terminal, né? Dizendo se é uma amina secundária ou terciária. E o grupo amino-amina, esse nitrogênio, né? Confere uma maior hidrossolubilidade. Então, esses compostos são tanto têm afinidade com a água quanto os lipidemembranas, né? Tem duas características. Os anestésicos focais, quando são desenvolvidos, o principal requisito, o objetivo de desenvolver eles, é que eles tragam os seguintes requisitos, são mais desejáveis, né? Que causem um bloqueio reversível do nervo, causem uma mínima irritação aos tecidos, tenham boa difusibilidade, né? Passagem pelos tecidos, baixa toxicidade sistêmica, ótima eficácia, tem um início rápido de ação e uma duração de efeito adequada. Então, são características desejáveis, né? Porém, nem todos têm todas essas características, né? Uns vão ter características melhores do que outros. Quanto à potência, está muito relacionado com a lipossolubilidade, né? Quanto mais ele consegue atravessar os lipídios membranas, vai ter esse efeito mais rapidamente pronunciado.
Em geral, aumenta com o número de carbonos, né? Torna a molécula mais apolar. A duração de ação, em geral, correlaciona com o quê? Com a própria lipossolubilidade, a ligação a proteínas plasmáticas para transportá-los pela corrente sanguínea e as propriedades vasodilatadoras e vasoconstritoras, né? Tem anestésicos que são associados com alguns vasoconstritores para eles aumentarem o seu efeito local, já que o vaso sanguíneo, com o calibre diminuído na vasoconstrição, vai fazer com que ele vá mais para outros locais, interagindo apenas no local da aplicação. As diferenças de potência em vivo e in vitro podem se atribuir a diversos fatores, ó, como a carga do anestésico, o caráter lipofílico e essas propriedades. A latência, ó, in vitro depende principalmente do pKa, propriedade físico-química, porém também da lipossolubilidade. Então a gente vê o quanto é importante a lipossolubilidade, né? A capacidade do anestésico difundir através do lipídio de membrana. In vivo também depende da concentração e dose, né? Por isso que tem que ter bastante cuidado na questão da dosagem dos anestésicos, principalmente lá dos gerais. Quanto mais você for aumentando a dosagem, pode aumentar o nível de anestesia, levando inclusive o coma, né? Uma depressão respiratória, uma depressão cardíaca. Então, só mostrar mais uma vez aquela questão dos receptores, dos canais de sódio, né? No mecanismo de ação do anestésico locais. O canal vai ter uma comporta no meio externo, meio interno, né? Em algum momento ela pode estar ativada, aberta, com a geração do potencial de ação e causando o quê? Um influxo, a entrada de sódio, promovendo a propagação do impulso nervoso. Em dado momento pode estar fechada, e aí não vai ter entrada de sódio. E o anestésico local, ele vai ter justamente esse efeito. Penetra na célula para bloquear essa comporta interna. Então não vai ter entrada do sódio, não tem propagação de impulso nervoso. Então, a anestésica, de maneira geral, ele é administrado, está na sua forma molecular, aqui, ó, sem carga. Isso faz com que ele consiga atravessar facilmente a membrana, através dos lipídios. E no meio intracelular, ele se dissocia, ganhando carga, né? Fisiológico do meio. E aí, fecha a comporta interna do receptor para o canal de sódio. Aqui mostrando a propagação de impulso nervoso, né? Vai havendo despolarização, onde era positiva ficando negativa, invertendo as cargas, e assim o impulso nervoso vai se deslocando ao longo do neurônio. Aqui representa um neurônio sem axônio, em que vai vendo a propagação mais lentamente, e quando tem o axônio, que são bainhas miolínicas, o impulso nervoso salta mais rápido, né? Aqui, ó, é um impulso chamado de saltatório. E aí vai apenas nesses nodos, onde não tem a bainha de mielina, sendo transportado de maneira mais rápida. Aqui o que eu havia falado para vocês. A gente tem aqui, ó, a administração de um anestésico, vamos supor que esse N aqui seja o anestésico local. Se ele ganhar carga, um pH fisiológico, por exemplo, carga positiva, entrando no meio ácido, ganha carga positiva, ele vai ficar com carga positiva. Uma molécula com carga positiva ou negativa, ela tem dificuldade de atravessar os lipídios de membrana, porque os lipídios são mais apolares, então tem uma repulsão com cargas. Nesse caso, o anestésico ele é melhor atravessado na membrana quando está na sua forma molecular, sem cargas. E aí ele consegue atravessar por difusibilidade nos lipídios. Lá no pH fisiológico pode ser protonado, ganhando cargas. Ganhando cargas, e assim agora ele consegue aqui, ó, fechar aquela comporta do canal, impedindo a entrada de íon sódio, e aí não tendo mais a propagação do impulso nervoso, ok? Exemplos aqui de anestésicos locais, né? A lidocaína padrão, com início de ação de 2 a 3 minutos, a prilocaína de 2 a 4 minutos, muitas vezes associada a outras drogas, né? Também. A procaína tem uma ação curta, com uma baixa potência, rapidamente removida do local de administração pela circulação, é utilizada em algumas anestesias infiltrativas ou procedimentos dentários, cocaína. A cocaína, né, que foi o protótipo que a gente falou desde a origem, mas hoje não
mais utilizada com finalidade médica, né? Principais efeitos adversos das anestésios locais, ó, é a toxicidade sistêmica, né? Se eles conseguirem atravessar e ser mandado para outros órgãos e tecidos, algumas respostas teciduais locais, reações desconhecidas que podem ocorrer no corpo e alguns fenômenos alérgicos, principalmente os aminos estes, que são facilmente degradados devido à sua instabilidade. Aqui, eu fiz aqui mais para reforçar tudo que a gente viu, para vocês fazerem uma leitura, né? Ó, os anestésios locais impedem a geração do potencial de ação por bloqueio dos canais de sódio. Os anestésios locais são moléculas anfifílicas com um grupo aromático hidrofóbico e um grupo básico amina. Uma molécula anfifílica é aquela que tem afinidade tanto com lipídios, tanto com água. Tanto ela tem partes tanto polar quanto apolar. Então, no anestésico local, que a gente vê a estrutura lá de um aromático, o aromático é mais o quê? Apolar, tem afinidade o quê? Com lipídios, é a parte hidrofóbica. Já o grupamento amina, a amina terciária lá, seria a parte mais polar, hidrofílica. Então, por isso essa molécula deve ser chamada de anfifílica ou também anfipática ou anfifílica. São dois termos para se referir a uma substância que tem afinidade tanto com água quanto com lipídios. Os anestésicos locais são bases fracas, como nós vimos, que provavelmente atuam em sua forma catiônica. Lembra? Ele tem que atravessar o lipídio na sua forma molecular dentro da célula, ganha aquela carga positiva e consegue assim fechar o canal de sódio, mas precisam alcançar seu local de ação atravessando a bainha nervosa da membrana axônica na forma química que não ionizada, reforçando tudo que a gente já viu. Muitos anestésicos locais mostram dependência do uso. A profundidade do bloqueio aumenta com a frequência da potência de ação. Isso ocorre por quê? Ó? Porque as moléculas de anestésico têm acesso ao canal mais rapidamente quando ele está aberto, se ele conseguir atravessar, né? Se não pelos lipídios de membrana. Ou porque as moléculas de anestésico têm afinidade maior por canais inativados do que quando estão em repouso. Os efeitos indesejáveis e um pouco da farmacocinética dos anestésicos locais, ó. Os anestésicos locais podem ser aminoésteres ou aminoamidas, como a gente viu. Os ésteres são rapidamente hidrolisados, né, por enzimas plasmáticas, como as colinesterases, e as aminoamidas são metabolizadas principalmente no fígado, né? Em geral, a meia-vida plasmática é curta, cerca de 1 a 2 horas para eles, e os efeitos indesejáveis devem-se principalmente à passagem dos anestésicos locais para a circulação sistêmica. Por isso, muitas vezes, os anestésicos locais são administrados juntamente em associação com alguns vasos constritores. Para quê? Para diminuir o calibre do vaso sanguíneo e o anestésico ficar mais concentrado naquele local de aplicação e não se difundir na população e atingir outros órgãos. E aqui mostra as propriedades dos anestésicos locais para alguns, né? Ó, procaína, lidocaína, pilocaína. Então aqui mostra para vocês fazerem uma consulta, né? Os principais efeitos indesejáveis, algumas observações são feitas quanto à duração, início de ação, penetração nos tecidos e a meia-vida plasmática. Outro ponto importante, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, está assim, precisando utilizar um anestésico local, por exemplo, mas que está com uma sensação dolorosa e ao mesmo tempo com uma certa infecção. E observa-se que fazendo uso do anestésico local numa área como essa, muitas vezes ela não tem o efeito que nós esperamos. Porque, como a gente já viu em um slide anterior, tinha um N representando um anestésico. A gente viu que. Deixa eu só tentar desenhar aqui. Isso aqui é um H. H tá muito bem, não. Esse anestésico local pode ganhar, né? H, ficar com carga. Imagine, por exemplo, você administrar um anestésico local em um meio que esteja com uma infecção. Um meio que esteja com infecção é um meio que está tendo também combate por células, como neutrófilos. Então, é um meio que há a liberação de ácido naquele tecido. Então, tem uma alta concentração de quê? Ó? De H+, de próton. Então, como o anestésico ele tem uma base nitrogênio, né? Amina terciária,
aquele nitrogênio vai capturar esse próton e ele vai ganhar o quê? Carga. Então, um anestésico com carga, ele vai conseguir atravessar facilmente a membrana? Não. Vai ter dificuldade em atravessar a membrana, não consegue. Ele tem que atravessar a membrana de sua forma o quê, ó? Não ionizada. Aí lá sim, dentro da célula, a gente viu que ele pode ganhar o quê? Um H+, pode ganhar um H+, e aí se transformar numa molécula o quê? Com carga. E esse anestésico com carga é o que vai fechar o quê? O canal, o canal iônico para impedir a passagem de quem? De sódio, não foi? Que a gente viu? Sódio tem uma carga positiva. Então, aqui você tem, ó, anestésico em sua forma catiônica, com carga, e aqui a sua forma que não ionizada. Seria essa que consegue atravessar os lipídios de membrana. Então, o pH fisiológico do meio é bastante importante também. Então, a situação como é seria que tratar essa infecção daquele meio que está ácido, para que o anestésico tenha o que? A sua ação. Porque os anestésicos em meio ácido têm a sua ação prejudicada. E quanto à anestesia geral, falar agora de anestesia geral, uma definição de anestesia geral seria o seguinte, ó, é uma completa, contínua e reversível depressão das funções do sistema nervoso central, que leva à perda da consciência, à eliminação da dor e perda da atividade muscular. E a depender da profundidade dessa anestesia, pode inclusive levar à perda dos movimentos respiratórios e inclusive a parada cardíaca também. Os anestésicos gerais, por sua vez, podem ser divididos nos anestésicos inalatórios e intravenosos. Os inalatórios são muito utilizados nas fases de indução e de manutenção de um procedimento anestésico. Como exemplos, temos o alotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano e também o óxido nítrico. Né? Os fluranos são as classes bastante conhecidas de anestésicos inalatórios, né? Alotano, são compostos halogenados que nós vamos ver. Os intravenosos pertencem a diferentes grupos farmacológicos e estruturas químicas diversas. Nós vimos nos anestésicos locais que eles guardavam que uma certa semelhança estrutural entre suas moléculas. Já os anestésicos gerais intravenosos, eles não têm essa semelhança química na estrutura, né? E agem por diversos mecanismos de ação. Como exemplos, podemos ter alguns barbitúricos que são utilizados em anestesia, benzodiazepínicos, propofol, medicamento que foi um dos causadores da morte de Michael Jackson, o etomidate, a acetamina, também é um anestésico bastante potente, e outros analgésicos opioides. Dentro dos anestésicos gerais, eles também podem ser divididos em aqueles que têm ação rápida ou aqueles que têm ação lenta. Quanto aos que têm ação rápida, temos exemplos de alguns barbitúricos, como tiopental, tiamilau, o imidazólico, que é o etomidato, e o propofol, que é um composto da classe dos alquilfenol. Quanto aos anestésicos gerais de ação lenta, aqueles que podem ser utilizados com as finalidades de diazepam e flunitrazepam, que são benzodiazepínicos, a cetamina, bastante potente também, e alguns anestésicos opioides, né? Ó, fentanil, bastante utilizado de maneira como droga de abuso também, ultimamente. As pessoas vêm fazendo uso bastante indiscriminado do fentanil, bastante potente. Alfentanil e a sulfentanil. E como seria então o mecanismo de ação desses anestésicos gerais? A gente viu lá nos anestésicos locais que eles causam aqui um bloqueio de canais de sódio, impedindo a entrada do sódio na célula e, consequentemente, impedindo a propagação do impulso nervoso, né, naquele processo de despolarização celular. Já os anestésicos gerais, eles promovem esse bloqueio, essa inibição celular de qual forma? Facilitam a inibição
mediada pelo neurotransmissor GABA em diferentes locais do receptor GABA. Lembra quando a gente falou lá nos psicotrópicos, né? Que a gente falou um pouco sobre o GABA. Então, as células, assim como tem canais para o sódio, também tem canais para cloreto. O cloreto tem carga negativa e o excesso de cloreto dentro da célula de carga negativa impede a propagação também do impulso nervoso, causa uma depressão no sistema. Só que a abertura do canal de cloreto se dá pela ligação de um neurotransmissor endógeno chamado GABA. Ele tem a propriedade de se ligar ao receptor, abrindo esse receptor para a entrada de quem? De cloreto na célula. Porém, existem diversas substâncias utilizadas como medicamentos, como benzodiazepínicos, barbitúricos ou até mesmo etanol, que vão fazer o quê? Também conseguir se ligar a esse receptor de cloreto em algum ponto, facilitando ainda mais a ligação do GABA. Então, vamos supor que o GABA consegue se ligar é, uma vez a cada 2 segundos. Então, vem um benzodiazepínico e faz com que ele se ligue uma vez por segundo, se aumenta a frequência de ligação. O barbitúrico promove a ligação de 2 GABAs por segundo. São continua promovendo a mesma ação do GABA, que se ligar ao receptor, porém facilitam um maior acesso do GABA com maior frequência, então, consequentemente, o canal vai estar o quê? Mais tempo aberto. Se o benzodiazepínico barbitúrico facilita uma maior ligação do GABA por mais tempo, então, quando o GABA se ligar ao receptor, vai ativá-lo, vai abrir, ele vai ficar o quê? Aberto, fazendo que o cloreto entre e a célula fique o quê? Hiperpolarizada, com excesso de carga negativa. Então, o sistema deprimido, né? Então, essas drogas promovem uma maior abertura do canal, inibindo todo o potencial de ação. Então, assim, elas promovem o quê? Uma depressão generalizada, mas também o que? Reversível do sistema nervoso central. Porém, a depender da droga, pode atingir níveis muito mais profundos de anestesia, né? Uma dose inadequada, por exemplo. Podem promover, então, a perda da sensação e da percepção, perda da consciência, amnésia, por isso é muito comum algumas drogas, né, utilizadas naqueles golpes de Boa Noite Cinderela, em que a pessoa não lembra mais do que aconteceu durante aquele momento em que foi utilizada uma droga contra ela, porque promove uma certa amnésia, né, como se fosse cortado aquele intervalo de tempo. Imobilidade também, promove relaxamento muscular e tudo isso é associado, utilizado como nessas situações para auxiliar no procedimento anestésico, né? Já que você não vai querer um músculo contraído. Perda dos reflexos autônomos, analgesia e ansiólise também. Então, como a gente falou, os anestésicos gerais podem ser de diferentes classes, né? Benzodiazepínicos, utilizados geralmente para o quê? Diminuir a ansiedade, barbitúricos, promover a sedação, antihistamínico, evitar reações alérgicas, antiemético, evitar a aspiração de conteúdo estomacal e náuseas e emeses durante o pós-operatório. Então, você não vai querer que durante o procedimento você tenha lá a questão de ter vômitos, né? Opioides, analgesia, anticolinérgicos, evitar bradicardia, seja no coração, os batimentos controlados, e a secreção de líquidos no trato respiratório. E os relaxantes musculares, né, para facilitar a intubação e o relaxamento. Né? Você não vai querer que durante o procedimento, de anestesia, o músculo de um paciente seja contraído. Quanto aos anestésicos gerais, falamos que tem uma subclasse que são os inalatórios. E no passado eram muito utilizados drogas como metoxipropano, tricloroetileno, cloroformo, mas eram muito tóxicos esses compostos e começaram a ser substituídos pela classe dos chamados fluranos. Aí vem quem, ó? Desfluranos, sevoflurano, isoflurano, halotano, que apresentam menos efeitos adversos, né, em relação aos grupos anteriores. E até a questão também da inflamabilidade, né? Esses aqui eram compostos bastante inflamáveis.
E esses anestésicos inalatórios são utilizados através dos aparelhos vaporizadores, né? Uma, como se fosse uma máscarazinha no rosto da pessoa, que ela vai começar a inalar aquele gás e com o tempo entrar em anestesia. Ó, os que são mais utilizados, né, atualmente, ó, alotano, desflurano e isoflurano, né? Sevoflurano também, ó. Reduzem a pressão arterial em proporção direta à sua concentração alveolar, por isso tem que ter um controle na dosagem. Altera a frequência cardíaca, promove depressão respiratória e reduz o fluxo sanguíneo e hepático. Aqui está o alotano. A gente vê que é um composto ele aqui tem um carbono, outro carbono e três grupos flus, um cloro e um bromo, ou seja, bastante halogenado. Por isso é chamado de a classe dos fluranos, por ter bastante fluido também em sua estrutura. É um anestésico líquido, volátil, halogenado, usado para indução e manutenção. Então, os anestésicos inalatórios são utilizados principalmente para induzir anestesia, já que um gás de maneira mais rápida consegue isso, né? E manter. Depois você pode até utilizar um anestésico de outra forma para continuar a anestesia, mas são muito utilizados para indução anestésica. Tem uma alta potência, o alotano, e um odor não irritante, né? Por isso pode ser utilizado para pediatria. Mas pode causar o que, ó? Hepatotoxicidade fatal. O grande trabalho que o fígado vai ter em metabolizar e eliminar esses grupamentos aqui pode promover essa hepatotoxicidade. Causam também arritmia cardíaca e depressão respiratória. Outro composto é o desflurano, e aí a gente vê ó, quantos grupos flus ele tem em sua estrutura, né? Por isso é uma chamada classe dos fluranos. A base de éter, a gente vê que ele tem provavelmente o éter em sua estrutura, pouco solúvel no sangue e nos tecidos, resultando assim em indução e recuperação mais rápida. Se ele consegue solubilizar de uma forma muito pouca no sangue, então ele vai ter um efeito de induzir e de ser eliminado mais rapidamente do organismo. Cada vez mais utilizado em procedimentos cirúrgicos pequenos, com alta no mesmo dia, né? Ó, mais de 99% são eliminados pelo pulmão de forma inalterada. Então, como é o gás, ele sai pela diferença de pressão. Isoflurano também, ó, bastante grupamento de flus, tem um éter em sua estrutura, tem um cloro também, é anestésico líquido, volátil, halogenado, utilizado para indução e manutenção, principal finalidade dos anestésicos inalatórios, né? Mas é, ó, irritante, o isoflurano é irritante das vias aéreas, por isso não é indicado para pacientes infantis e geralmente se opta por outra medicação, né? Pode causar também depressão respiratória, alterar a pressão arterial e os batimentos cardíacos. O sevoflurano também é bastante grupamento de flúor na molécula, um grupo éter. Juntamente com o desflurano, é o anestésico volátil com início e a terminação mais rápida disponível na clínica atual. Período de indução anestésica suave e rápido, considerado por alguns como o mais próximo do anestésico ideal. Lembra que a gente falou daquelas propriedades anestésicas, como deveria ser. Então, esse aqui é o que mais se aproxima de um anestésico ideal. Permite a administração simultânea da grande maioria dos medicamentos utilizados em cirurgia, potencializando a ação de quem? Dos relaxantes musculares. O óxido nitroso, o N2O, também é outro, né? Não é um irritante das vias aéreas, mas é pouco potente. Administrado com auxílio de máscaras, como a gente vê aqui, ó. Tem uma indução e recuperação rápida e deve ser utilizado em associação com outro anestésico geral. Não produz uma hipnose tão profunda. Esse óxido nitroso ele atua nos receptores do tipo NMDA, então causa um bloqueio desse receptor, impedindo também aqueles movimentos de despolarização celular. Quais as vantagens dos anestésicos inalatórios? Promovem rápida indução e recuperação dos estados de anestesia, que depende de sua solubilidade no sangue, chamada de coeficiente de participação, e sua solubilidade em gordura. Então,
O anestésico em baixa solubilidade no sangue, né? Ele induz mais rapidamente a anestesia, ao mesmo tempo que consegue também ser eliminado mais rapidamente. Ó. Coeficiente de partição altos, como o do alotano, mostram indução e recuperação mais lenta, então isso quer dizer que ele solubiliza mais no sangue, enquanto coeficiente de partição baixos produz indução e recuperação mais rápida, então consegue ser eliminado do corpo de maneira mais eficiente do que aqueles que têm um coeficiente de partição altos. Então aqui mostrando, por exemplo, o alotano, e a gente comparando com o oxintroso, quem tem maior coeficiente de partição? O alotano, então quer dizer que ele solubiliza melhor no sangue, então seu início de ação é um pouco mais lento quando a gente compara com quem? Com o álcool nitroso, assim como a sua saída do organismo também é mais lenta, que é mais solúvel no sangue. Então, com isso, por ter menor coeficiente de partição, o álcool nitroso tem o quê? Uma indução mais rápida, induz mais rapidamente, enquanto o alotano é o contrário. E a recuperação se dá de maneira inversa também, né? À medida que ele vai sendo eliminado do corpo. E aí, de modo geral, o mecanismo de ação que a gente viu, né? Facilitando a ligação do GABA ao receptor para abertura e entrada de quem? De cloreto na célula, né? Causando uma hiperpolarização e aí o efeito anestésico, ok? Algumas ações, por exemplo, aqui, ó, do alotano, enflurano e isoflurano, né? O alotano no coração aumenta a arritmia, em relação ao débito cardíaco, pode diminuir, a pressão arterial pode diminuir também, os reflexos respiratórios ficam inibidos, toxicidade hepática, né? Taxa de aumentada, lembra lá do efeito da hepatotoxicidade, né? Em relação ao enflurano, ó, problemas hepáticos, o risco é um pouco mais baixo, assim como o isoflurano, então cada um vai ter propriedades que vai fazer se optar por um ou outro. E os anestésicos gerais inalatórios, né? Quais são os principais efeitos deles? Ó? Promover sonhos e pesadelos, levam a uma depressão mais profunda, uma depressão respiratória, uma anestesia o quê? Mais severa e podem promover o quê? Intoxicação. E a gente tem aqui o Propofol, que ele é rapidamente metabolizado no organismo, utilizado em cirurgias simples. Essa é uma medicação de uso que hospitalar. Eu falei no início que foi um dos medicamentos, né, que provocou a morte de Michael Jackson, né? Assim foi relatado, né? Na verdade, o Michael Jackson fez uso dele na sua residência. Tudo bem que ele tinha quase que um centro médico dentro da própria casa, mas mesmo assim não era um hospital. E essa medicação é de uso hospitalar, tanto é que o médico que prescreveu e fazia a administração estaria aí respondendo processo, porque estaria sendo culpado de promover a morte dele, né? Então ele vinha nos shows, cansado, precisava aliviar as dores e já vinha tomando outros anestésicos. Então o médico recorreu a esse e promoveu o quê? Uma parada respiratória do mesmo, levando à morte. E aí tem aquelas várias fases, né, da anestesia, né, cada vez mais profunda. Tem alguns parâmetros aqui, chamados parâmetros de Guedel, né, para caracterizar, né, observar a observação, a atividade do globo ocular, alterações papilares, o reflexo das pálpebras, ver se tem a deglutição, o vômito, questão de lágrimas, observar a característica da pele, reflexo da faringe, da laringe, né? Então, tudo isso você vai observando para avaliar os efeitos da profundidade da anestesia. Aqui só relatando o que é cada uma dessas etapas, uma leitura, né, do que seria a indução, manutenção e recuperação de anestesia, a recuperação também, alguns estágios aqui, né, em que, ó, de acordo com a dosagem que você administra do anestésico, você pode atingir apenas o quê? Um estágio de vigília. Com o aumento da dose, você pode atingir outro estágio, que já seria o quê? Uma anestesia
fazer algum procedimento médico. E a depender do estágio, você vai aumentando a dose, pode chegar ao quê? Uma depressão respiratória com nível tóxico, levar o indivíduo, inclusive, a ter a morte. Então, é muito importante o controle da dosagem quando se faz uso de medicamentos anestésicos. É, tem indução rápida, anestesia com recuperação mais lenta, comparada aqui aos inalatórios. Inalatório é o que? Um gás. Quando você deixa de administrar aquele gás, então vai voltando rapidamente a perder os efeitos, né? O gás vai se desprendendo, vai sendo eliminado para a atmosfera e os efeitos vão cessando. Já o intravenoso não, está na corrente sanguínea, então demora um pouco mais. Os principais efeitos indesejáveis são risco de depressão respiratória e cardiovascular. A acetamina é bastante potente, então pode levar a ter esse risco. Náuseas no pós-operatório também são o quê? Comuns. O indivíduo ainda fica um pouco sedado, mesmo depois da cirurgia. Então, de modo geral, o mecanismo de ação é comum em relação ao receptor do canal para cloreto, né? Onde barbitúricos, propofol, etomidato vão que aumentar a atividade do receptor GABA, né? Facilitando que a afinidade do neurotransmissor GABA pelo seu receptor, promovendo a abertura do canal de cloreto, fazendo que o cloreto entre na célula, causando o quê? Hiperpolarização. Então, alguns fármacos utilizados, né, como endovenosos, barbitúricos, por exemplo, tiopental, é uma molécula bastante pequena, lipofílica, se acumula muito tecido gorduroso, pode causar dor e necrose tecidual. Tem aqui a questão da sua solubilidade em água, nesse pH. Produz o que? Uma rápida indução e recuperação da anestesia. Causa o efeito tipo ressaca, né? Então, a pessoa, depois de esse medicamento, fica um pouco grogue depois. Usado para indução da anestesia, com potência de ação sedativa e hipnótica. Aqui mostrando, por exemplo, a questão da distribuição do tiopental, que é a sua estrutura química, no corpo. No sangue, ele vai ficar por um momento e ser o quê? Metabolizado, eliminado. No cérebro vai ter a sua ação, ser eliminado. No músculo tem a ação, ser eliminado. Já no tecido gorduroso, ele passa mais a ser o quê? Ó? Aumentar a sua concentração. Por quê? Ele é um fármaco bastante lipofílico, tem afinidade com gordura, então fica muito sendo armazenado no tecido gorduroso. Então é muito importante saber se uma pessoa, por exemplo, fez uso de um anestésico como esse há um tempo anterior, porque quando vinha fazer uso, talvez em outras dosagens, ou outro anestésico, pode ter a somação dos efeitos, já que você tem um armazenamento temporário de tecido gorduroso do tiopental. Aqui, mostrando mais uma vez o Propofol, aqui a estrutura química dele, ó. É um droga que é insolúvel em água, né? Ele está na forma de emulsão a 1%, causa dor nessa ingestão, metabolizado no fígado, não tem ó, a ressaca como tiopental, que a gente observou. Indicação para quê? Ó? Indutor anestésico, mas também pode ser empregado na manutenção, né? E assim que se tem um rápido retorno da consciência também, quando se passa o efeito dele. O etomidato é outro também, mas é pouco solúvel em água, causa dor, né? Injeção, medusação hepática, eliminação principalmente renal. Indicação para quê? Ó? Anestesia para pacientes com risco de hipotensão ou isquemia miocárdica. No cardiovascular, é uma estabilidade cardiovascular, não causa redução da pressão arterial. O risco de administração continuada do etomidato, supressão da produção de esteroides pela glândula suprarrenal, as adrenais, né? Então, assim, não se recomendam infusões prolongadas. A cetamina é um anestésico bem potente, também chamado de ketamina, é muitas vezes utilizado com uso veterinário e algumas pessoas terminam fazendo uso muitas vezes de maneira indiscriminada, até como droga de abuso. Solúvel em água, metabolização hepática, excretada pelos rins, pela bile, indicação para quê? Ó? Indução e manutenção da anestesia em pacientes pediátricos, anestesia em pacientes com risco de hipotensão e asmáticos, e anestesia analgesia em pacientes queimados. Tem estabilidade no sistema cardiovascular,
É, efeito da cetamina, estado catalépticos, anestesia dissociativa, o que seria isso? É comum alguns relatos de algumas pessoas que fizeram uso da cetamina, principalmente como droga de abuso, relataram o seguinte: a sensação de que você está lá deitado e como se a sua alma estivesse saindo do seu corpo. Então é como se você ficasse por cima do seu corpo, vendo você lá embaixo deitado. Parece aquela cena de filme, né? Em que a alma sai do corpo e fica lá observando você lá deitado numa cama, na mesa. Então essa sensação dissociativa é isso. É como se a alma se desprendesse do corpo. Isso é algo que é bastante relatado pelas pessoas que fazem uso dessa droga. Então, para você ver o efeito anestésico, quanto é potente, para você ter uma sensação como essa aqui. Além de outros, né? Dilatação de pupila, salivação, lacrimejamento, movimentos espontâneos dos membros. E por que utilizado? Ó, tem esse efeito dissociativo. Então, justamente por isso, utilizado como droga de abuso, as pessoas buscam muitas vezes esse tipo de sensação. Incrivelmente, né? A recuperação anestésica, né? Ó, delírios de emergência, alucinações, estão utilizados como drogas de abuso por isso. Só que tem um porém. Essas drogas em doses inadequadas podem levar ao quê? A uma depressão respiratória, que muitas vezes pode ser o quê? Irreversível. E aqui, de modo geral, essa tabelinha eu vou deixar para vocês analisarem com mais calma, que fala sobre anestésicos inalatórios, anestésicos intravenosos e algumas características de cada um deles, né? O desflurano, óxido nitroso, alotano, aqui o tiopental, cetamina, o propofol, ok? Então, de modo geral, nós vimos os principais anestésicos gerais, anestésicos locais e o mecanismo de ação deles, né? Que é bastante importante conhecer o modo como agem em algumas situações de que pode se atrapalhar o efeito anestésico local, por exemplo, né? pH ácido, do meio fisiológico, né? E características de alguns anestésicos, né? Alguns deles utilizados até como drogas de abuso, né? Como a cetamina que a gente acabou de ver, ok? Qualquer dúvida, poste no fórum.